Aquele que olha para fora sonha, mas aquele que olha para dentro desperta. Carl Jung. Que reflexão linda para a gente começar o nosso encontro de hoje, não é? Nessa frase, Jung nos lembra que a verdadeira transformação não vem de esperar algo ou alguém de fora, mas de despertar dentro de nós mesmos. Eu me chamo Maia Nascimento e eu quero te dar boas-vindas. Seja bem-vindo a esse momento tão especial. Nesse vídeo falaremos sobre o porquê Jesus não vai voltar para nos salvar e como essa compreensão pode transformar a sua vida. Mas antes de começar, quero deixar uma coisa bem clara para você. Eu não estou aqui como alguém superior a você. Eu sou apenas um canal da espiritualidade, um portal que transmite mensagens que são muito maiores do que eu mesma. E hoje eu quero te convidar a abrir o seu coração, porque esse momento é para trazer paz, sabedoria, foco, disciplina e muita inteligência. Você sabia que durante séculos fomos ensinados que Jesus voltaria um dia descendo dos céus para nos resgatar? Isso se tornou uma crença não só aqui no Brasil. Você sabia que nos Estados Unidos, 41% das pessoas esperam o retorno de Jesus até o ano de 2050, um dado pesquisado em 2010, e 75% dos cristãos creem numa volta futura. Esse dado foi de 2022. Já os países muçulmanos também têm uma alta expectativa sobre o retorno de Mahdi, variando entre 56% a 83% da população. É um dado grandioso. E essa crença em alguns países criou gerações de pessoas que esperam a salvação vir de fora. Mas quando olhamos para a Bíblia com profundidade e sabedoria, percebemos algo muito diferente. Jesus disse: "O reino de Deus está dentro de vós", está em Lucas 17:21. Ele nunca disse: "Esperem por mim, que um dia eu volto para resolver tudo aí para você". Ele disse: "Vocês farão as obras que eu faço e até maiores". Está em João 14:12. Ou seja, Jesus não veio para ser o nosso Salvador eterno, mas para nos mostrar o que é possível quando despertamos a consciência de quem realmente somos. Neville Goddard nos ajuda muito a compreender isso. Ele dizia que Jesus é o modelo da consciência desperta e não um ser externo que um dia virá nos resgatar. Para Neville, a segunda vinda de Jesus Cristo não é um evento que ocorrerá no céu, mas um despertar interno, ou seja, quando reconhecemos o Cristo em nós mesmos. E é aqui que está a chave. Quando você vive esperando que Jesus volte um dia, você nega o poder que já existe em você. Mas quando você entende que ele já está em você, que a consciência dele é a sua consciência desperta, você para de esperar e começa a viver o extraordinário. Houve uma época da minha vida em que eu mesma esperava um milagre vindo de fora. Eu me lembro de um momento difícil que eu estava passando na minha adolescência, que eu pensava: Deus vai enviar alguém para me salvar dessa situação, desse conflito que eu estava passando. Mas eu fui tirada daquela situação somente quando eu parei de esperar um Salvador e comecei a assumir a minha própria responsabilidade. E foi quando eu acessei a força de Cristo dentro de mim que tudo mudou à minha volta na minha vida. E eu já vi isso com muitos clientes meus também. Pessoas que estavam em dor profunda, presas em ciclos de sofrimento, amarrados em angústias do passado, tristezas do passado. Quando esses clientes realmente entenderam que o Cristo não viria de fora, mas já estava nelas, aí sim a vida delas floresceu. Na verdade,
A própria Bíblia diz que vós sois deuses, está em Salmo 82, 6. Essa frase sempre foi um grande mistério para muitos de nós, mas ela se torna clara quando compreendemos que o ensino de Jesus era para despertar em nós a consciência divina e não para nos deixar dependentes dele. Jesus foi um exemplo vivo que é possível quando o ser humano desperta sua consciência divina. Ele não veio para nos mostrar apenas um caminho místico e distante de nós, mas para revelar que cada gesto dele era também uma possibilidade em nós mesmos de realizar. Quando ele perdoava, ele estava mostrando que o perdão não é apenas um ato moral, mas uma chave de libertação energética. Ou seja, o perdão dissolve correntes invisíveis que nos mantêm presos ao passado. E ao dizer na cruz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, está em Lucas 23, 34. Ele nos ensinou que o verdadeiro poder não está em reagir com ódio mediante ao que nos acontece, mas em transcender pelo amor a tudo que nos acontece. Quando ele amava, ele não amava de forma condicional, escolhendo quem merecia e quem não merecia ser amado. Ele amava porque o amor era a sua própria natureza, assim como a nossa. O amor de Jesus não era sentimento passageiro, ele era um estado de consciência, uma vibração que curava, que unia, que transformava as pessoas. Esse amor é o mesmo que habita dentro de nós quando acessamos o nosso Cristo interno. E quando ele manifestava milagres, como curar doentes ou multiplicar os pães, ele estava nos mostrando que a fé é uma força criadora. Mas repare só, ele sempre dizia, a tua fé te curou, está em Marcos 5:34. Ele nunca dizia, foi o meu poder que te curou. Ele devolvia a pessoa para a própria fonte para que ela mesma reconhecesse que o poder estava nela. E é aí que vem uma revelação mais poderosa ainda. Jesus nunca disse que seria o único, pelo contrário. Ele disse claramente em João 14, 12, em verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Essa frase é de uma força avassaladora. Ela derruba a ideia de que ele era o único ser a ter acesso a esse poder. O que ele nos diz é, vocês também podem, vocês farão até mais se acreditarem. Neville Goddard explica que essa fé não é uma crença cega em uma promessa futura, mas a consciência de já ser. Quando você assume dentro de si o estado de ser aquilo que você deseja, você manifesta a sua realidade material. E é exatamente isso que Jesus fazia. Ele assumia a consciência de que a cura já havia acontecido e então a cura se manifestava na matéria. Então, quando ele diz que faríamos obras ainda maiores, estava nos convidando a despertar esse mesmo poder, não o poder mágico, mas o poder da consciência desperta, da fé que é ativa, ou seja, da união entre o pensamento, a emoção e o espírito. Jesus foi um espelho para nós. Ele refletiu para nós o que somos capazes de ser. Ele não veio para ser adorado como alguém inalcançável, mas para ser seguido como modelo de consciência desperta. A maior traição ao seu ensinamento é esperar passivamente que ele volte, quando na verdade ele já nos disse, vocês são
deuses, que está em João 10:34. E pesquisas atuais mostram que o cérebro humano ele tem uma capacidade gigantesca e criativa quase infinita. Nós temos áreas cerebrais ligadas à imaginação, à visualização e fé, que podem literalmente moldar a nossa realidade. Neville chamava isso de imaginação e dizia que a imaginação cria a nossa realidade. Quando você entende isso, você percebe que a fé não é esperar, mas criar. Não é esperar a volta de alguém para ativar em você a consciência que já está presente em você. E se olhamos pela física quântica também, tudo é consciência, tudo é energia, vibrando em diferentes níveis. O Cristo não está em um lugar distante, mas em um estado de consciência que cada um de nós pode acessar a qualquer momento. E fica aqui o ponto principal dessa nossa conversa: a chamada segunda vinda de Cristo. Nada mais é do que esse despertar coletivo da consciência divina na humanidade. Então, meus amores, Jesus não vai voltar para nos salvar, porque Ele nunca foi embora. Ele está em cada um de nós, no nosso coração, na forma como nos portamos em frente aos outros, a forma como tratamos os nossos parceiros de vida. Mas a gente só acessa isso quando a nossa consciência desperta. A missão de Jesus foi nos mostrar o caminho e agora a nossa missão é percorrê-lo. Não espere a salvação vinda de fora. O Cristo já habita em você. Viva como Ele viveu, ame como Ele amou e manifeste a abundância, a paz e o poder divino que já estão dentro de você. E o meu propósito aqui com esse vídeo é te lembrar: você não precisa esperar, você já pode viver a consciência do Cristo aqui e agora. E agora pega papel e caneta e anote o que eu vou te passar, pois eu quero que você leve isso no seu coração. Jesus é o exemplo e você é a continuação. A salvação não vem de fora, mas do despertar interior. O reino de Deus está em você e o Cristo é a sua própria consciência expandida. Anote, guarde no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!